Nesse episódio, vamos abordar essa temática da facilidade de qualquer pessoa ingressar no curso médico. Não que isso seja um problema, mas o ato de se formar médico tem exigências pessoais, né, e sociais que muitas vezes as pessoas não as consideram, pois entram no curso de uma maneira não por escolha própria ou decisão pessoal. Entram pela vaidade ou pela facilidade, ou porque o grupo, né, os amigos estão fazendo, então fica bacana fazer junto, por considerações familiares, várias temáticas que não por si só invalidam o ser médico, mas elas sozinhas não dão o substrato para que você faça um bom curso e seja um bom médico. E, sem perder o ritmo, nesse também episódio, vamos também levantar a situação da formação em si, né? Como estão os cursos hoje, naturalmente, por serem criados de uma maneira acelerada, a qualidade não acompanha a quantidade. E a formação nesses 6 anos caiu bastante. E aí, como lidar com isso, como melhorar e qual que é o problema? Então, um dos pontos que vamos discutir bastante é a falta de exigência do aluno durante o curso, ou seja, não pode nem reprovar, né? Tem que facilitar. Então, será que esse é o caminho? Até para preservar a própria pessoa que está no lugar errado. Quanto antes ela descobrir que ser médico não é para ela, é melhor. Tanto para a pessoa quanto para o paciente futuro, que estaria em contato com alguém infeliz e mal preparado. Então, espero que gostem desse episódio do Entre Neurônios. Olá, olá a todos que nos ouvem. Olá, Paulo, Arthur, Karen. Bom tê-los novamente aqui. Hoje com um episódio, o preço de facilitar demais, a medicina, vocação e a banalização da formação médica. Esse tema aqui que não deixa de ser polêmico, mas está aqui no nosso dia a dia acontecendo há anos a explosão de escolas médicas, ah, a queda, né, na qualidade da formação dos alunos e, inclusive, a maneira de selecionar, né, porque praticamente virou um negócio a medicina. A gente brinca, se alguém passar na frente de uma escola médica hoje, deixar cair um RG, no dia da semana seguinte recebe um boleto de matrícula é, que tem uma vaga ociosa aqui. E fora os critérios de seleção, né? Vestibular online, não tem rigor. Enfim, nós vamos explorar isso aqui hoje, porque é o que está acontecendo e a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Dê um alô para nós, Karen, Arthur, Paulo. Oh, todo mundo, como vai? Muito bom estar aqui novamente. Tema muito bom, realmente, para se pensar, para refletir, para ver o que está acontecendo, porque no final das contas, quem vai pagar o preço de tudo isso somos todos nós, né? Depende da qualidade do que se forma em qualquer profissão, para falar a verdade, principalmente a medicina, colocando aí como ali no limite, no limiar, né, do cuidado humano. Quem vai pagar o preço? Todos nós. Então, dá para pensar bem nesse episódio, é legal. Vamos lá. Oi, pessoal. Prazer estar aqui de volta, mais um programa. Um tema muito interessante e da realidade complexa que vem se criando no meio médico, né? Não no meio médico, né? A gente vê que devagarinho todas as profissões foram se degradando dessa forma, né? E chegou na gente agora. Então, é interessante a gente debater esse ponto. Olá a todos, muito bom estar aqui também, mais um episódio. Esse tema é realmente muito interessante, eu acredito que a gente vai poder contribuir bastante, principalmente pela nossa experiência dentro de um sistema mercantil já propriamente dito, eu e o Arthur, da nossa faculdade, né, da, da AFIA, enfim, mas é isso. Bem, como é que nasceu nessa ideia? Eu tenho alguns alunos que eu mentoro, né? E alguns, inclusive, nem estão querendo medicina, né? Estão vestibulando, né?
E, e a realidade que foi me apresentada é, pô, crianças, né, vamos falar assim, adolescentes, né, crianças não adolescentes, com 15, 16 anos já conseguindo fazer provas, né, e passam, porque as provas, muitas delas, como a gente já falou aqui, é uma realidade, a gente sabe disso, né? Hoje tem, acho que nós estamos, não só perde para a Índia, talvez em número absoluto, mas a gente é líder em faculdade, em vagas de medicina no mundo, né? Então, praticamente é só querer e ter condição de pagar, né? Então, isso é a realidade. Então, garotos aí de 15, 16 anos fazem a prova, né? Um grupo, e aí passa, né? Obviamente, porque não tem um critério rígido de seleção. E o pior, ainda entra com um processo para sair do colégio, ganhar o certificado de conclusão do ensino médio para começar a faculdade com 15, 16 anos. E aí eu queria começar com a Karen, né? Que aí surgiu todo esse episódio aqui, porque você vê esses adolescentes que mal têm experiência, né? A gente já falou até isso em episódios atrás, né, Karen? Sobre o problemática de entrar muito novo numa faculdade complexa, como a faculdade médica, que se propõe a lidar com a morte, com o sofrimento, que exigiria, né, uma certa maturidade das pessoas que adentram, que isso é bom, né, para ambas as partes, para quem recebe e para quem pratica o tratamento. Então, os alunos aí, desses adolescentes entrando, praticamente aí sem base, experiência, sem maturidade, ou seja, mal o próprio ego formado, e já tem que vestir um jaleco e se propor a ajudar alguém. Aqui já começa um embate, aqui já tem uma grande pedra no caminho, né, cara? Com certeza. É até complicado falar sobre isso em termos de não se formou realmente o sujeito, né? Leva-se um bom tempo para se formar um sujeito. A formação aqui da medicina, tanto a entrada na faculdade de medicina, se faz de forma muito precoce aqui no Brasil, para falar a verdade. Então, nós temos aí crianças, né, adolescentes entrando aí, teoricamente falando, para uma linha de frente mesmo, né, para um campo de batalha que exige muito, não só no intelecto, mas no emocional, principalmente, porque é muito complicado, você está lidando com vidas ali, é uma responsabilidade muito grande. Falamos, né, já em outro episódio, mas acho que vale a pena voltar a falar dos Estados Unidos, que é uma grande diferença. Lá, para algumas profissões, você precisa fazer o que nós chamamos de pre. Então, tem pre-law, pré-direito, né? Você tem que fazer uma outra faculdade. E a medicina, idem, a mesma coisa. Você vai fazer o pre-med, você vai fazer o pré-medicina, que é uma formação, um bacharelado obrigatório. Hoje abriram um pouco mais o leque para outras formações que a gente chama de outros majors, mas a priori era na área da saúde, teoricamente alguma coisa relacionada, podia ser biomedicina, biologia, qualquer coisa assim. Hoje eles abriram um pouco mais o leque, mas você precisa ter uma primeira formação para você se preparar para uma prova chamada MCAT, lá que a gente tem. Esse MCAT ele vai dar um score, mais ou menos uma média, não é passou, não passou, foi reprovado ou não. E essa média você vai pegar essa nota e aí você vai ver que universidades você vai poder aplicar para fazer realmente os 4 anos de medicina, que aí são mais 4 ali. Ah, e vai vendo que cada uma tem um score diferente, enfim, para ver onde você pode entrar. Critério de seleção é muito complexo, muito rígido, é muito competitivo. E, e aí lá você entra e depois ainda tem a residência. Então, se você for ver, é um processo muito longo. Você tem pelo menos 4 anos ali de uma formação de um bacharel, que é o pré, né? Depois você tem mais 4 da medicina, nós já temos 8 aí, fora a residência que vem aí pela frente. Então, esse pessoal ele vai entrar, eles vão entrar na faculdade com a idade que vocês aqui, na medicina mesmo, a idade que você aqui provavelmente está se formando, né? Então, tem essa grande diferença, porque lá eles vão se formar na high school, né, no ensino médio, em torno de uns 19 anos de idade, quando eles se formam, entre 18 e 19 anos em média. Aqui E está aí, formando com 17, né? aqui está formando, 17 para 18, é um exato, ano a aqui menos forma, ainda. exato. Então, assim, é muita imaturidade, muito imaturo. E aí você tem que ir para o pré, etc. Isso tudo é um processo, é um preparo para ver se realmente é o que você quer, para ver se você não muda de ideia nesse meio tempo. Você vai convivendo com pessoas da área, você vai vendo, vai perguntando, enfim, a própria universidade te fornece isso. Então você tem um tempo ali de maturação, que eu chamaria, né? E aí,
Fala, Não, Fábio. esse tempo é biológico mesmo, isso que eu queria destacar aqui, né? Sim, Porque assim, a gente sim. sempre vai lembrar as exceções. Ah, eu conheço um garoto, amigo meu, entrou com 16 na faculdade, o cara é ótimo. Eu Uhum, conheço alunos meus assim também, inclusive. uhum, Mas tem que lembrar que são pessoas que estão à parte do seu tempo, né? Eles sempre foram sim. mais adiantados, vamos dizer assim, né? É, Mas a amadurecem mais gente não pode rápido. trabalhar com a exceção, nós temos que trabalhar com a regularidade, com a massa, né? Com a média. Uhum, E a gente tem uma sim, média de maturidade que é esperado para cada faixa etária. Quando a gente faz puricultura, a gente tem sim, lá quantos uhum, meses tem que segurar a cabecinha, quantos meses tem que sentar, quantos meses, quantos anos pode começar a andar, isso. falar. E isso segue depois, né? A gente tem a maturidade É, psíquica, emocional. Não é isso, isso. Karen? E é Tem, é nisso que eu isso tô mesmo. que a gente tem também que destacar. Quando você coloca que Hum, tem o pre-med, nada mais é do que é de você dar esse tempo, a pessoa ter contato com outras aplicabilidades, outra faculdade, outras demandas, e ela está sim. envelhecendo, está vivendo. Exato. O meio acadêmico ajuda nesse processo de maturidade, né? Então é bem legal, eu acho que vale muito a pena pensar dessa forma. Aqui não, a gente vai, 17 anos, entra aí numa faculdade de medicina, você tem uma outra realidade, você tem um impacto muito grande, muita demanda, é a demanda do que você tem que estudar, é a demanda emocional, é o contato com a morte, muito de perto, né, ali, na verdade, batendo na sua porta. Então, assim, é muito difícil falar que estão prontos para isso. E aí, o que acontece? Nós temos ali caminhos, né? Ou você tem uma família muito boa que te dá um apoio, ou é realmente o que você quer, porque às vezes tem gente que é por vocação mesmo, né? Já desde pequeno, quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico, sei lá, às vezes tem médico na família, e aí a coisa flui. Mas são exceções, eu não vou dizer que isso é uma regra, são exceções, né? Ô, Fala. Karen, não, o que você falou agora eu lembrei aqui que nós temos dois exemplos aqui, Paulo e Arthur, É, eu ia falar que isso foi, agora, que eu queria não é? escutar deles, porque é interessante saber dos dois aqui, como é que foi esse processo. Como é que foi esse impacto, a entrada? Como é que vocês se sentiram lá dentro? Como é que foi a primeira vez que vocês viram um cadáver, que vocês tiveram que pôr a mão num corpo ali, num cadáver? Como é que foi esse encontro? Como é que foi isso, né? Conta pra gente, porque é fácil não. É, como a Karen já disse, realmente a gente sai da escola e basicamente cai de cabeça dentro da faculdade, né? Eu e o Arthur, a gente já comentou no episódio passado, lá nos primeirinhos, que a gente entrou bem perdido, né? Bem assim, vamos entrar para. Só contextualizando. Ninguém tem, vocês não, eu já sei, né? Mas só para quem nos ouve e não sabe. Vocês não têm nenhum médico na família, vocês são os pioneiros, né? Não, Desbravando assim, isso, né? próximo não. É. E É, vocês entraram direto na faculdade. exato, Acabou o exato. colégio, vocês entraram com qual idade? Cada um, respectivamente, aí. Eu, se não me engano, eu tô na dúvida agora, porque o Arthur disse que tinha me dito que entrou com 19, né, mais cedo. Eu tô na dúvida se eu entrei com 17 ou com 18. Eu entrei no meio Tudo de bem, 17, 2021. 18, É, Arthur, essa talvez é isso, né, faixa. Arthur? Mais ou Uhum. menos. Isso eu entrei com 19. Ok. Que já tá, que em teoria hoje vocês estão velhos para entrar, né? Já entraram velho. E sem nenhum apoio familiar. E aí, vocês escolheram a medicina? Qual que é uma pergunta antes de vocês avançar? Ou vocês foram escolhidos assim pela família, pelos amigos? Como é que foi o ato de entrar lá? O Arthur pode incrementar, mas assim, de maneira geral, acho que para nós dois, eu acho que a gente foi meio que coagido, né? Enfim, fomos. A gente estava num período meio complicado, bem perdido, pós-pandemia, ali, pegando aquele finalzinho da pandemia. E aí a gente não tinha muita noção ainda do que exatamente a gente queria, né? E aí a família do Arthur já sussurrava no ouvido dele para ele fazer medicina, a minha também de vez em quando. E aí nessa a gente, cara, vamos tentar, vamos dar uma chance, né? Na época a E gente assim tinha. vocês entraram. Então E vocês assim nós entraram não entramos. por escolha própria. Me corrija se estiver errado. Vocês entraram em situação por conveniência de Exato, ambiente, de família. É porque, veja, a família exato. você sugeriu. Imagina você fala assim, quero ser, sei lá, eu quero ser do esporte, jogador de futebol. Família, tá louco? Você não vai jogar bola, você vai ter que estudar a faculdade.
Então, assim, você teria um contra, né? A família jogando, não, a família estava a favor, não, a gente quer que faz medicina, todo mundo está fazendo. Os coleguinhas também provavelmente do colégio de vocês, não sei. Foi mais ou menos isso, Sim, Arthur? sim. Foi no embalo? Fala, Não, Paulo, desculpa, eu te cortei. Você quer falar uma coisa, Paulo? Não, tiveram alguns, inclusive, que o senhor conheceu, a própria Ana Júlia, eh, que chegou a ser da Liga, né? Foi da Liga um período, entrou no projeto do livro. Ela também estudou com a gente e acredito que foi mais ou menos assim também, né, Arthur? Eu não tenho certeza. ela sempre quis fazer medicina, né? É? Mas Ah, a questão, então. a nossa turma é até engraçado, né? Porque tem vários que foram para medicina também, né? Em vários lugares diferentes. Só que também tem vários que foram para outros cursos diversos. Ficou uma coisa muito diversa. A gente tem amigo que fez bacharelado em história, tem amigo que foi fazer engenharia ambiental. Tipo, o pessoal realmente seguiu muitas vezes o feeling, né? Seu feeling mais pessoal. Mas tem muita gente que queria e fez medicina de fato. Um ou Uhum. outro que você conheceu também, o Ítalo, que você também conheceu. Mas no meu caso do Paulo, eu acho que é mais ou menos isso. A gente estava muito perdido naquele momento, né? A pandemia contribuiu muito para a gente ficar muito, eu posso dizer, sem rumo, porque muita coisa tinha mudado, era um momento complicado, acho que pessoalmente, tanto para mim quanto para o Paulo. E você terminar o colégio ali é um momento complicado, tem que E tomar eu, decisões. Em um momento em que, muito, por exemplo, eu tive perdas pessoais durante a pandemia, o Paulo também, então tipo, foi um momento complicado. E eu realmente, hoje, pensando friamente, eu realmente não sabia o que ia fazer. a gente foi muito na, Eu tinha na, na muitas explosão do ideias. negócio. Medicina sempre foi uma opção, mas eu É. não conseguiria. Eu tenho esse problema, eu sou muito indeciso às vezes, em Mas situações chaves. vocês aqui, ó, cara, olha que interessante. Mas vocês conseguem pontuar para mim que você citou a Ana Júlia. Na Júlia foi a única que você citou uma coleguinha que, ó, essa queria medicina mesmo. A grande maioria estava que nem vocês, ou a grande maioria era que nem a Ana Júlia? Do ambiente que vocês frequentaram, que vocês entraram, a galera que estava antes de vocês, veteranos, e que vieram entrando depois de vocês, seus calouros. De uma maneira geral, a sensibilidade que vocês têm. Eu acho Assim, eu sinto que grande parte já tinha esse anseio prévio, né? Que a gente não teve. Eu não sei, o que que você sente, assim, Arthur? Eu acho que muitos Pessoal. tinham, realmente. A gente, porque eu, particularmente no meu caso, como eu disse, eu sou muito indeciso. Eu tendo a pensar muito numa coisa e às vezes nem fazer. Então eu fiquei muito indeciso. É uma decisão importante. E eu tinha várias ideias. Eu pensava, talvez fazer engenharia aeronáutica, talvez fazer direito também, porque meus pais são advogados, né, os dois, eu sempre tive muito contato com a área. E, talvez fazer medicina também, porque é uma coisa que, querendo ou não, eu tinha um certo interesse também naquela época, mas não era o principal. Eu sempre tive vários polos que ficavam circundando. E hoje em dia, pensando bem, acho que talvez ter entrado, como o senhor falou, e a Karen comentou a questão dos Estados Unidos, talvez entrar com uma cabeça um pouquinho mais velha na faculdade ajudasse bastante, não só a tirar essas dúvidas, né, mas também a ter mais maturidade naqueles primeiros períodos, que eu acho que a gente, às vezes, quando a gente entra muito novo, a gente leva muito, não na brincadeira, mas a gente. Isso como se fosse escola é, ainda, né? e outra coisa também é que eu acho que porque todo mundo é novo, isso aconteceu na minha turma, não sei se rola com as turmas dos outros, mas a minha turma não tinha muita perspectiva de ver o final do curso. Porque eu sentia isso, que nem todo mundo tinha noção de, eu vou até o final. Então, por exemplo, a gente não tinha comissão de formatura, até hoje em dia, pô, tá no oitavo, a gente não tem comissão de formatura ainda. E hoje a gente tem perspectiva de formar, porque está acabando. Mas no início, o pessoal, não sei se vou realmente formar, talvez eu pare no meio e tal. Então a gente não teve esses ritos de, vamos criar uma comissão de formatura no segundo período, como o pessoal faz, vamos começar a organizar, pensar nesse evento no futuro e tal e tal. Então isso é meio engraçado, eu fico olhando isso. Eu vejo meus pais, por exemplo, que fizeram direito. Meu pai foi presidente da comissão de formatura deles e existia quase no meu período. Tipo, eles entraram talvez um pouco mais decididos.
o que realmente iriam fazer e se iriam até o final, né? Eu sinto que a minha turma, em particular, não viu isso. E isso tem efeito até hoje. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Durante a pandemia, vocês acham que, na verdade, pela pandemia, por causa da pandemia, vocês acham que muitos decidiram ir para a medicina por causa disso? Porque foi um período que teve aquela explosão do médico herói, o médico que salva todo mundo, e o pessoal aplaudindo na sacada e não sei o que lá. Vocês sentiram que teve uma explosão aí, sei lá, de pessoas aí já migrando, pensando na medicina, porque foi colocada essa imagem? Vocês acham que houve aí uma influência? Vocês chegaram a ver Eu, isso, a perceber? assim, diretamente, até que não cheguei a perceber, doutora, mas eu imagino que tenha tido, assim, porque a gente, pelo menos, a gente não tinha noção nenhuma de medicina, do que era medicina, até depois de entrar na faculdade, mas antes da pandemia, né, a gente quase não ouvia falar, assim, de acontecimentos médicos, né? E a pandemia trouxe isso para todo mundo, né? Então eu imagino que tenha tido uma, uma influência. Até porque logo após a pandemia aumentou ainda mais, né, o número de vagas e o número Uhum, de faculdades, de então, faculdades, é. é, Mas tem estudos já falando sobre isso, é interessante, porque houve uma procura maior pelo curso de medicina depois da pandemia, já durante o final da pandemia, durante a pandemia, uma procura Ô, maior. Karen, você trouxe um tema agora que eu acho que vale a pena a gente interessante. comentar, que é o seguinte. E aí, a medicina é uma escolha ou é um destino, né? É vocação ou é a sugestão, a pressão, ou o encaminhamento de alguém para te colocar no curso, né? Então, aonde que está isso? Assim, o verdadeiro médico, ele pode ser construído ou Sim. tem que ter algo dentro dele que permite essa construção? Ou seja, é genuíno, ou seja, eu tenho que decidir, eu tenho que querer, tem que ser, eu tenho que ter jeito para coisa, ou Uhum. não? Dá para pegar alguém que totalmente à parte, assim, né? Sem nenhuma conexão, colocaram num sistema de treinamento chamado Faculdade de Medicina e no final ele sair como um bom médico. Ou seja, o que pesa sobre isso? E lembrar que eu gosto de chamar que vocação vem do latim vocare, né? Que é chamamento, aquela coisa que não sabe, pô, tem que Uhum. fazer, não consigo. E aí, cara, o que que tu acha? As duas coisas, as duas coisas. Eu acho que é possível, sim, não tem problema. Dá para se construir um bom médico nesse percurso todo, e ao mesmo tempo que temos aqueles que, por vocação, né, já desde novos, querem ser médicos, são curiosos. Tem casos até de crianças e adolescentes que gostam de estudar a anatomia dos animais, até já vão estudando. Sei lá, chegou o frango em casa, ele vai lá querer olhar. Frango, a mãe vai cozinhar o frango, ele já quer ver como é que é. Sabe aquela coisa? Tem a vocação, tem, né? Mas também pode-se construir um bom médico, ou seja, pode acontecer de nesse percurso ele entra ali no entusiasmo, na empolgação, né? Ou, né, por livre e espontânea pressão da família também pode ser, né? Vamos colocar assim também, né? Não, porque eu tenho que ter um filho médico. Não, um tem que ser engenheiro, outro advogado, outro tem que ser médico, né? Aquela coisa, né? E aí vai, enfim, pode acontecer desse jovem se apaixonar realmente pela medicina. Pode acontecer. A hora que ele está lá dentro, ele é uma pessoa, às vezes, que já tem ali a empatia embutido nele, e ele sente a dor do outro, ele começa a ver que dá para ajudar, que dá para fazer a diferença, né? E aí ele se apaixona por uma das áreas da medicina. Então, pode, é possível, é possível. O que a gente tem que tomar muito cuidado é aquele que entra na brincadeira, né? E querer provar alguma coisa para os outros também. A gente tem muito isso. Tem que se tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa não tem lá uma grande autoestima, pode acontecer sim. Ela tem que provar alguma coisa para alguém, talvez para ela mesma, a gente não sabe, aí a gente vai entrar num campo mais psíquico, num campo mais emocional, psicológico, enfim. Às vezes ela tem que provar alguma coisa para alguém. E aí ela vai para medicina porque se diz, olha, se eu tenho um diploma de médico, eu provei tudo para todo mundo. Às vezes não é bem o que você queria. Então a gente tem esse lado também, tem que se fazer essa pergunta. Eu tô querendo provar alguma coisa para alguém? Eu tô querendo provar alguma coisa para mim mesmo?
né? Eu estou querendo satisfazer a vontade de um pai, de uma mãe, né? Ou será que entrando ali eu posso me encantar por alguma coisa? Então, mas temos essa possibilidade, sim, né? De termos, claro, aqueles por vocação e aquele que pode ser construído, um grande médico, na verdade, pode acontecer, sim, mas tem que ter essa paixão, tem que acontecer esse encontro. No fundo, cara, assim, não vai ter, não é polarizado, não é só, ou Não, é vocação ou não é assim. não. Na verdade, Uhum, existe um misto, né? Existe uma combinação de fatores que vão uhum. desenvolver que só tem jeito a pessoa vivendo lá. O que você falou, o cara pode entrar perdido, até Exato, numa maneira de brincadeira, e chegando lá ele começa a despertar o dom dele, né? Ele exato. começa a Ele ver que vê. gosta, né? E tem o contrário também. O cara acha que era aquilo, chega lá e vê que não era também, Uhum, e sai do curso, né? Ou uhum. o meio termo, que é o cara que acha que gosta um pouquinho, mas não tem certeza, começa meio perdido, achando que gostava, e realmente dá match, né? Vamos falar assim, a coisa desenvolve bem. Sim, é exatamente, da match, boa. Agora, o que tem que tomar cuidado aqui é ambas precisam de ambos os ingredientes um pouquinho, vamos dizer assim, né? Tem que ter um quesinho de Precisa. querer, tal, de gostar, e tem que ter essa situação também de até uma pressão boa, né? Ó, vá lá, você vai conseguir, ou pode ser pelo pai, pela É. mãe, pelo Você sabe por professor. quê? Exato, porque às vezes acontece desse jovem ser um talento, ser um grande talento, e levar jeito, às vezes é um potencial. A gente tem pessoas que têm um grande potencial, que são inteligentes, e que às vezes, foi o que você falou, Fábio, aí, o pai, a mãe, um tio, a tia, um amigo da família, um professor principalmente, ele consegue perceber, ele tem essa percepção do talento, né? E fala assim, poxa, você é tão inteligente, você leva jeito, tenta medicina, eu acho que vale a pena você ir para essa área. Pode acontecer sim, porque nós temos talentos ainda que não se descobriram, né? E que às vezes uma pessoa com mais maturidade, né, uma pessoa com mais conhecimento ali, percepção da vida, pode te encaminhar sim, pode acontecer. Por isso que eu falo, aquele que hoje escuta isso de alguém, escuta isso de uma pessoa mais, como é que eu vou dizer assim, uma pessoa com mais experiência, enfim, fala, poxa, por que que você não tenta medicina? Você é tão inteligente, você é estudioso, você é isso, aquilo. Por que não dar uma chance? E de repente você se apaixona realmente por essa profissão. É uma opção, pode ser, né? E de vocês, meninos, pelo que a gente já ouviu aqui, em teoria, por exemplo, o Arthur, posso falar, né? Ele nem pensava muito assim, foi meio que no embalo, né? O Paulo também, mas depois vocês se descobriram, que eu posso falar que eu conheço os dois, são meus alunos e são excelentes, né? Despertaram, foram mordidos pelo bichinho da medicina no meio do curso, são bons exemplos aqui. Mas eu acho que vocês são exemplos desses, né? Que entraram sem decisão própria, quero ser médico. Não foi mais ou menos isso, meninos? Exato. A gente entrou só assim, vamos ver como é que é, né? Eu lembro dessa conversa. Tanto que eu fiz a matrícula num dia e o Arthur foi comigo fazer a matrícula. E aí a gente falando, pô, eu só faço a matrícula se você fizer também. Você não vai, não vai me deixar, não. Porque senão, entendeu? Se a gente vai ver como é que é isso aqui, mas pelo menos a gente vai, vai estar junto e vai passar isso aqui junto. E aí eu fiz um dia, ele foi lá, e no outro dia ele foi fazer, assim, logo no outro dia, e eu fui junto para para Você foi acompanhar para também. você foi para ter certeza, né, É, Paulo? para ter certeza que não é. Falei, deixa eu ver. Mas, mas foi isso, a gente entrou sem noção realmente do que era. E assim, a gente não escolheu a medicina, né? Mas ela escolheu a gente no meio do curso ali, mais ou menos. Foi que aconteceu. Muito legal. Eu lembrei Arthur? agora. Oi, rapidinho, Fábio, só um segundo. Eu lembrei de uma analogia muito legal feita por Ferenczi. Ferenczi, a gente tem, na verdade, é uma como é que eu vou dizer assim, uma das vertentes da psicanálise, né? E o Ferenczi, ele diz uma coisa muito interessante. Ele escreve assim: o que que acontece com a fruta que é bicada por um pássaro no pé? Isso é para a gente refletir. Ela amadurece mais rápido. Então, eu acho que a medicina tem um pouco disso também quando você entra, às vezes você não tem muita noção e de repente vem o sofrimento, vem um impacto muito grande. Você é bicado por um pássaro ali no pé e você é obrigado a amadurecer mais rápido.
Então, temos também esse lado. Então, vocês entram muito novos aqui, mas também temos isso para se pensar, né? De repente, são bicados ali, porque vocês são muito exigidos, existe uma responsabilidade muito grande, uma pressão muito grande, em que vocês são obrigados a amadurecer mais rápido. Então, acho que é interessante pensar nisso também, né? Sobre Arthur, esse amadurecimento que tu falou, Karen, já vou mandar para o Arthur aqui abrir aqui uma outra temática que deriva dessa, né? Então, ok, sabemos que, como o Paulo falou, ele pode escolher a medicina escolhe ele durante o curso, isso é válido e faz parte, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que a medicina hoje é insalubre, né? A gente tem um dos nossos episódios aqui sobre burnout e saúde mental, é um problema para o profissional da área da saúde que nós estamos numa intempérie, né, psíquica ali horrível, né? E isso tem um peso, né? Então, será que a pessoa tem noção disso, que está indo para uma guerra, vamos dizer assim, né? Que está entrando como soldado numa guerra, lógico que é uma analogia, mas no fundo está indo para o enfrentamento, onde vai cobrar da pessoa um preço, né? Os próprios meninos comentaram aqui na formação de estar um pouco longe da família, desconectado um pouquinho de alguns amigos aí antigos, vai ter que deixar de fazer muita coisa para poder terminar o curso médico e depois na residência é pior ainda. Então, é isso, a pessoa tem noção que é isso que será exigido? Tudo bem, né? Ou não está bem? Então, porque também descobrir isso e se frustrar no meio do curso é ruim. E aqui eu trago o seguinte, então, Arthur, porque com a quantidade de faculdade que tem hoje, como eu já na abertura do programa falei, entra quem quer, tem condição de pagar, você entra, você consegue achar uma faculdade aí para você se matricular. Então, essa banalização, né, na entrada da faculdade, esse desmonte de um filtro que antigamente é o vestibular, exigência técnica do candidato alta. Então, hoje nós estamos entrando aí na medicina como se fosse um curso técnico rápido. O cara, qualquer um entra para 6 aninhos lá rapidinho, para ganhar um CRM, para poder entrar no mercado e começar a trabalhar. E a gente sabe como é que estão a qualidade das faculdades, porque é impossível você formar um bom médico sem uma estrutura, principalmente a parte final de internato, de residência, coisa que não está tendo, porque abrir sala de aula, botar uma lousa lá, um projetor, botar um professor ou pessoas da biologia para falar sobre anatomia, fisiologia, fisiopatologia, sem vivência nenhuma na área, né? Para falar para os alunos, depois fazer uma provinha, certificar e jogar no mercado, isso tem. Mas e o médico de verdade, né? Ele não forja, que nem o faixa preta, não, o cara não consegue, por mais que ele tenha o teste, sabe lá a manobra, o ataque, a queda, o golpe contra golpe, se ele não validar isso no tatame, suando, errando, frustrando, ele não vai se constituir um faixa preta. Então, o médico é a mesma coisa, nós temos que ter um delta, né, de validação sobre um trabalho supervisionado, um trabalho prático, legitimado por alguém, com um professor, um cara mais velho, enfim. Então, tudo isso aí, nós temos essa linha do tempo, mas tudo começa numa seleção. Porque imagine que triste para ambas as partes, para quem jogou um tempo aí de 3, 4, 5 anos para descobrir que não era a sua área, e também o valor gasto, né? Ele podia estar dedicando essa energia para outra coisa bacana, outra coisa que ele gostaria de desenvolver e descobrir precocemente essa entrega, né? Esse match, né, de profissão com o ser, né, da pessoa. O que tu acha de tudo isso, Arthur? Porque hoje essa é a realidade, né? Não está tendo uma seleção boa, né? E isso é ruim para ambas as partes, a minha maneira de ver. É complexo. Essa falta de seleção é latente, né? Somente provas online. E não só, acho que tem como fazer uma boa prova online, um bom seletivo online. A doutora Carey mesmo fez uma prova esses dias aí que o FBI estava de olho nela. da FBI. Não, tem a última agora, eu tenho que fazer mais uma, que é a última agora com a professora lá da FBI. Meu Deus! E eu fico pensando, poxa, eles conseguem fazer prova segura de forma online. Então, às vezes, eu até questiono se realmente não é possível fazer essa seleção de forma um pouco mais isonômica, né? Ou até presencial mesmo, partir para esse rumo, que eu acho que é mais seguro para a instituição, é mais seguro para os alunos, né? Mais justo. Mas não tem, então fazer o que no momento? Mas eu queria voltar a um ponto que a doutora e o senhor comentaram, que é essa questão da maturidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sinto que, principalmente agora, as turmas que vieram depois da minha e tal, o pessoal entra muito mais jovem. Que a minha turma, tipo, tinha o Paulo lá com seus 18 anos, nós tínhamos um amigo
que entrou com 17, é a pessoa mais nova da nossa turma. Mas a média estava ali nos seus 19 para 20, tinha um pessoal mais velho, tem sempre aquela pessoa que já tem outra profissão, mas tinha o sonho de fazer medicina e entrou, e aí vira meio que a mãe e o pai da turma, sempre tem, né? Então, eles têm essas figuras. Só que eu sinto que isso não está acontecendo nas turmas mais recentes, né? O pessoal tá realmente entrando bem mais novo. A média de algumas turmas aí tá na casa dos 18, tem gente de 17, bastante gente de 17 anos. E eu sinto que isso dá uma diferenciada. Eu já vi algumas histórias do pessoal comentando, fulano, se botar 2 práticas no dia, ele acha que é muito já tá cansado e tal. E ah, realmente mostrando aí talvez uma desconexão com a realidade, né? O marketing da profissão e o marketing das faculdades no geral vem de uma realidade que não é o que vai ser quando você formar, né? E isso é triste porque as pessoas um dia vão sacar a realidade e talvez já seja tarde demais. Por exemplo, como é que você fala para uma pessoa dessa que acha que 2 práticas numa semana é muito, que ela vai ter que ir todos os dias da semana no internato, passar 8 horas no hospital, prescrevendo, evoluindo, muitas vezes levando bronca do seu preceptor por questões que não são erros graves, mas é parte do trabalho dele ter essa hierarquia, né? Que a medicina muitas vezes tem essa pegada, mesmo hoje em dia mais humanizada, ela ainda é muito. Como eu digo, a humanização ela veio para um lado, principalmente para o lado do paciente. Mas do lado da nossa formação, muitas vezes ela ainda é mais secundária. Então, você tem ainda uma formação muito paternalista em algumas áreas e isso faz parte. Eu entendo que isso faz parte. Tem que ter uma hierarquia, o interno, o preceptor, o residente, e o staff. Então, para manter todo esse sistema funcionando, tem que ter uma certa hierarquia. Mas as pessoas que estão entrando completamente alheias a isso. E o início da faculdade é propício para manter esse sonho meio distante ainda, né? Porque, pelo menos no meu caso e do Paulo, o início da faculdade é meio classroom ainda. Você vai lá, aí você tem laboratório, aí muita histologia, muita anatomia, todo mundo juntinho na sala, debatendo e tal. Você não tem ainda a visão geral do que é o todo. E aí, os professores médicos do início da faculdade, eu sinto que eles atenuam um pouco a realidade, né? Tipo, a gente vai ver exame físico, tal, só que você não tem ainda a percepção completa de como vai ser. Mas eu sinto que com o tempo a ficha vai caindo e você vai amadurecendo. Por exemplo, quando entrei na faculdade, eu achava um terror as aulas de semiologia. Pra mim, eu tinha um medo absurdo de passar vergonha, de errar alguma coisa lá. E o professor, acho que ele faz questão de fazer isso. O nosso professor de fisiologia, ele tenta ser esse pilar de hierarquia logo no primeiro período, que é para te quebrar logo no início. Você vai ter medo dele, ele faz questão que você tenha medo dele, eu acho que isso faz parte do jogo. E mas depois a gente vai evoluindo e vai tendo novos degraus, né? Lá pelo meio da faculdade, quinto período, eu morri de medo de atender no ambulatório da faculdade sozinho, sem o preceptor e sem os colegas, né? Muito inseguro. Hoje eu já até prefiro, às vezes, atender sozinho. Eu tive já algumas experiências de tipo, o preceptor fica do lado de fora, a gente colhe a história, faz exame físico, tal, tal. No final passa o caso para ele e só dá a conduta. E isso hoje em dia para mim é normal. Então a gente vai vendo que tem uma evolução e a maturidade vai chegando, né? A gente está entrando no internato agora e eu estou muito preocupado. Mas eu sinto que os internos, depois de um tempo, ficam de boa com a realidade. Então eu acho que a coisa vai evoluindo com base na sua percepção. Só que depende do aluno, né? Depende dele querer evoluir, da visão dele, porque alguns vão ser simplesmente empurrados a ter que aceitar essa situação e talvez não dê certo, né? Ô, Karen, pegando essa frase, esse relato do Arthur, muito, muito rico, né? E aqui eu queria focar um pouquinho nessa temática de discussão, porque duas coisas o Arthur deixou bem claro para nós. Bom, a primeira, poderíamos melhorar o critério de seleção, ou seja, não é o fato de ser online a prova que tira o mérito da prova. Né? Eu citou o exemplo, até que você está vivendo isso, você está fazendo parte da faculdade na Flórida aqui, e você tem várias validações online, e a coisa é muito séria, que você até, depois podemos até falar depois sobre isso, para dar detalhes, que é muito interessante, até como conhecimento, né? Como funciona. E depois, na faculdade,
a maneira de treinar esse aluno, né? Provocando esse estresse no aluno, esse medo que é salutar, como quando vão respeitar o professor, vão fazer, é tenso e tal. E aqui eu queria fazer uma analogia com outras áreas de referência, porque, em teoria, o que nós estamos discutindo aqui é pegar primeiro, tentar selecionar as pessoas com perfil, né? Tentar tirar a pessoa totalmente fora da curva, que vai acabar desistindo, não vai ter condição de fazer o curso. Então é até bom para a pessoa que ela seja reconhecida o quanto antes para poupar o tempo dela e da equipe que treina, né? E depois, durante o treinamento, realmente tirar aquelas que estão muito fora, que realmente não vai dar conta, porque é importante para o paciente e para aquele médico que vai dar problema no futuro, né? Então, quando a gente coloca esses sistemas de seleção mais rígido, ou mesmo a exigência do professor extremada durante a prova, durante o curso, elas são importantes, né? Para ambas as partes. E eu lembro, por exemplo, hoje, eu dava aula no Faculdade do Maranhão e lá praticamente não pode reprovar. Eu sei que não é só lá, né? Mas então o aluno vai mal, você refaz, mas tem que passar o aluno. Como assim, né? Então, aí eu queria fazer a analogia com você, de passar para você, Karen, porque assim, a medicina tem aquele conceito de profissões de fronteira, né? Uhum. Que são isso, né? São carreiras de fronteira. Não é só médico, né? Você pode pegar o policial, juiz, promotor, repórter de guerra. Então, eles estão lidando com a fronteira humana com algum limite do desconhecido, limite da morte, do sofrimento, do não saber, da tristeza humana, do crime. Assim, é um dark zone, né, que a gente fala, né? É uma zona escura, uma zona dura de lidar e não é gostosa de estar lá. Algumas pessoas se propõem a estar lá. E o médico, ele é uma carreira de fronteira para a própria natureza do médico. Então, a gente pega lá os cursos, por exemplo, que a gente hoje até já citamos aqui, que é famoso, o filme do BOP, mas o BOP é só uma representação de treinamentos de alta performance do mundo militar, né? Pode citar vários aqui, o Comandos no Brasil, Navy SEALs, Green Berets, a SAS lá na Inglaterra, existem vários, né? Spetsnaz na Rússia, enfim. Mas a ideia sempre é essa, eles põem aquele que no BOP retrata bem, né? Eles põem lá o grupo, que entram 200 candidatos, né? Eles só formam 15, 20. E eles ficam lá botando o cara sem comer, sem tomar água, sem dormir direito, passando frio, entrando em água gelada, sendo humilhado, ouvindo toda hora: você é um lixo, você não vai aguentar. E por que isso, né? Se a gente for ler, tem literatura sobre isso, viu? Mas isso não é feito de sadismo, né, Karen? Isso é feito para quê? Para quebrar o ego do cara. Porque quem vai sobrar é o superego ali, né? Ou seja, e aí? Você está querendo aqui ficar aqui por quê? Porque aqui você vai apanhar, aqui você vai sofrer, aqui não tem cafezinho quente, aqui você vai lá, você vai ser mandado para entrar numa favela, para trocar tiro de fuzil com bandido. É isso que você quer mesmo? Ou seja, ele põe o cara extremado, é para sobrar o que ali manifesta o que o cara verdadeiramente é. É claro que existem outras maneiras de fazer isso, mas essa é uma que funciona muito bem. E claro que eu não estou propondo isso para seleção médica, não é isso, hein? Deixar bem claro. Eu estou trazendo a analogia de algo que já existe, mas que antigamente tinha o quê? Um filtro muito grande do vestibular. E depois tinha os primeiros anos de medicina mais tensos, os professores mais duros, era meio. E hoje quebrou-se tudo isso, banalizou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Karen, sobre essa problemática, né? Do que era, do que é, e até com a analogia das forças especiais, porque a medicina não deixa de ser uma carreira de fronteira, não é isso? É isso mesmo. Muito bom, Fábio. Eu vou começar assim, bem da base, bem do princípio. Como é que você forma o caráter de uma criança? Impondo limites. Já começa por aí. Pai e mãe que não impõem limite, você não constitui um bom caráter. Isso é verdade. A criança vai ter limitações, essa criança. Limitações que eu digo assim, limitações emocionais. A criança não vai ser resiliente, uma criança que ela desmonta com qualquer coisa, ela vai ter o que a gente chama em inglês tantrum, né? Que ela vai ter o chilique dela, porque ela convence os pais. Então, gente, desculpa, é a Milka. Isso aqui é vida real, não tem jeito, viu? É a Milka. Então, e aí, o que que acontece? Vamos agora
para esse outro âmbito. Então, eu peguei assim, base, tá? Isso vai servir para gente para a vida inteira. Limites. Você constitui um ser, você constitui uma pessoa quando você impõe limites. Então, por isso, por exemplo, essas forças especiais, uma vez eu dei um exemplo para vocês, como é que funciona uma pessoa que se alista no exército americano, ele é isolado, né? Algumas vezes é feita uma lavagem cerebral, teoricamente, nele, ele não tem contato com mais ninguém, ele não tem celular, ele não tem internet, ele não tem nada. Ele vai para um lugar desconhecido, nem ele sabe para onde ele está indo. Ele é isolado por 2, 3 meses, onde é feita uma lavagem cerebral lá, preparando esse sujeito para enfrentar a realidade, porque não é uma brincadeira você ir para uma guerra. Eu sempre falo assim: se alistar no exército americano, é quase certeza de que você vai ter que passar por essa experiência, né? E é muito dura, é muito complexa. E a gente fala depois até sobre os efeitos disso, né? Os efeitos colaterais disso. A gente tem estresse pós-traumático, por aí vai. Mas essas forças especiais, por exemplo, que o Fábio citou muito bem, eu sei que, nossa, o Fábio é um expert nisso daí, né? Mas assim, é assim, não vem não que sério. É assim. Então, assim, é muito interessante o tanto que eles impõem de limites e que eles vão te colocando no seu limite, para você saber qual que é o seu limite. Então, essa é uma questão muito legal. Você constitui um sujeito ali, colocando ele no limite. Então, vamos supor, em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Quando a gente fala um jornalista que faz cobertura de guerra, por exemplo, ele tá ali também, ele sabe do risco que está correndo, ele tem noção. Claro que nós temos ali algumas características que talvez leve essa pessoa a se colocar sempre em risco, porque isso dá pico de adrenalina, a gente também tem que ter essa análise, né? Porque tem pessoas que têm prazer de se colocar em risco. Daí a gente vai partir para um outro assunto, mas tem que se Mas entra no levantar. perfil, cara. De qualquer maneira, entra no perfil, porque Entra, você tem entra um no outro perfil perfil. que não vai caber na profissão. É isso que nós estamos falando, né? Exato, A então por seleção. isso que precisa, entendeu? Nós precisamos dessas pessoas. Então, ainda bem que temos essas pessoas, né? Que elas conseguem entender qual é o limite delas, elas são pessoas normalmente resilientes, são pessoas que entendem esses, como é que eu vou dizer, o desafio da profissão, né? Você constitui ali um grande caráter, essa é a verdade, uma personalidade mais forte. Então, por exemplo, o que o Fábio citou, né? Essas forças especiais que entram 200, só 15 vão ficar. Só vão sair 15 de lá. E às vezes na medicina a gente tem que entender o seguinte: como é que funciona? Tá entrando um monte, hein? Tá entrando assim, um bando, é uma manada entrando, para falar a verdade. Só que, como são várias instituições, sem muito critério de demanda, exigência, de qualidade de ensino, será que eles estão passando por esses limites? Será que eles estão sendo expostos a esses limites? Será que a gente está conseguindo preparar esse pessoal para realmente ir para o campo de batalha, que vai ser exigido lá fora? Ou eles vão ser aquelas crianças que não tiveram esses limites e que quebram no primeiro desafio, que não sabe para onde correr, que não sabe o que fazer, que vai se desesperar, entendeu? Então, por isso que é importante. Esse limite é importante impor, né? Essa quebra, cara, e não tem problema, ela vai, na verdade, ela vai acontecer. Precisamos dela, que é a analogia que você fez do passarinho que vem e morde a semente, né? Pega a fruta, né? Morde a fruta lá. Tem que amadurecer essa pessoa. O meu medo aqui, que é deixar bem claro, é que podemos pegar uma pessoa fora do perfil e ela vai quebrar e quebrar mesmo. Isso vai trazer sequelas para ela descobrir que não é aquilo. Ou o contrário, nós vamos facilitar ela para não passar pelo sofrimento que precisa passar, e aí eu entrego essa pessoa para o mercado falando que é médico, com tal proposta, e ela não aguenta, vai quebrar na função. Ou seja, eu pego um soldado, finjo que treinei o soldado, Isso. jogo ele no campo de batalha, e lá ele sucumbe. Qual que é a vantagem disso para ambas as partes? Não é bom para ninguém. Então, Uhum. eu acho a grande temática aqui, eu acho o grande destaque nosso, é levantar a lebre de que, vejam, tem sentido um filtro um pouquinho melhor, tem sentido a faculdade ter uma estrutura um pouquinho mais, vou falar, arrochada, mais rígida, para realmente entender com quem está lidando e com quem vai formar. Porque depois a gente lida com a estatística que a gente tem. 50% dos profissionais da área de saúde no hospital, eles lidam com o diagnóstico completo ou com parte do diagnóstico de burnout, que está todo mundo estafado mentalmente. Então, como estruturar isso, lidar com isso, né? Tudo nasce também da seleção do perfil do médico e também o Exato. treinamento desse médico. E aí eu Sim. queria jogar aqui para o Paulo o que nós acabamos de descrever,
não acontece lá na faculdade, a gente já sabe, né? E eles acabam sobrevivendo, no sentido assim, vai, coisas vão acontecendo e vai sobrevivendo. Mas também vem os outros que vão sendo trazidos junto, né? Encaminhado para poder manter. E a problemática é isso que eles devem ver. A dificuldade, a entrega, o aluno ou o médico, vão falar assim, mal formado no sentido, às vezes, pessoalmente falando, né? Não é isso, Paulo? Sim, a gente tem, assim, alguns casos que a gente observa na nossa própria faculdade, né? Que com essa falta desse filtro melhor durante o curso, essa facilitação, vamos dizer assim, você acaba que vê pessoas que não têm a maturidade ainda, né, necessária, não têm o perfil, às vezes não têm nem o interesse mesmo, e essas pessoas vão passando durante o curso e chegam no internato e saem do internato. E lá no final, como o senhor disse, fica um profissional que pode, em qualquer momento, quebrar na linha de frente do serviço. E isso é perigoso, né? Porque o lugar para você errar é na faculdade, é no treinamento, né? Assim, o lugar que você está permitido errar, vamos dizer Na assim, para você. academia, né? No centro de Exato, treinamento, né? exato, para você aprender. Tutorado por alguém, né? Aham. E isso, de maneira geral, eu vejo como um reflexo do sistema atual que a gente tem, né? Porque a gente tem a maioria das faculdades de medicina, as particulares, pelo menos, que a gente tem mais conhecimento, né? Mais convívio, elas se tornaram linhas de montagem de médico. Você joga a pessoa lá, e aí você tenta baratear ao máximo o custo da faculdade, né? Porque são empresas que estão gerindo ali, estão preocupadas realmente com lucro. Então, tenta baratear ao máximo, tira professores bons, tira é, equipamentos, ou às vezes deixa de ter equipamentos, né? Ou, enfim. Convênios com hospitais que Exato, precisam. exato. E tudo isso para tentar formar um médico com o menor custo possível, mas também com a menor qualidade possível, né? Então, assim, é o preço. E isso a gente vê que é no Brasil inteiro, no país inteiro. E é complicado. Arthur, Eu acho é uma realidade difícil, porque você pega, como o Paulo disse, que as pessoas sem perfil. Eu acho que é uma questão. Eu vejo hoje, o senhor comentou que na sua época, né, o início da faculdade é uma parte muito dura. Hoje em dia, ainda é complicado porque são coisas novas, né? Você chega lá, você é um aluno, no ensino médio brasileiro, você não vê histologia na profundidade, na forma que se cobra na faculdade de medicina. Histologia, entre outras matérias, né? Então é difícil, talvez, pelos conteúdos ali, você vai ver bioquímica, esse tipo de coisa, só que eu acho que o grande filtro da faculdade, ele começa a ocorrer no internato, hoje em dia, ele é mais no final do curso, porque é quando você joga aquela pessoa na linha de frente, né? O internato aí é uma linha de frente, né? Você o não tem toda a internato é a responsabilidade, profissionalização. você não tem todas as responsabilidades de um médico ainda, mas você ali tá no jogo já, você tá vendo o que tá acontecendo e tal. E tem muitas pessoas que, quando vão abrir mão de tudo, abrem mão do internato, porque vê que é ali que a coisa realmente aperta, né? E a rotina, você vai ter que chegar cedo no hospital, vai ter que conversar com o paciente, vai ver como é que são os pacientes, vai ver como é que eles te tratam. Vai ver o paciente no corredor, vai sentir o Sim, cheiro da doença, né? Vai sabe? ser a dificuldade do equipamento, não é isso, Arthur? Isso, e para muita gente isso é um choque. Imagina você, principalmente faculdades que são menores, que não tem tanta estrutura, aqui acaba que a gente consegue ter essa experiência de forma mais precoce, até por estar na liga também, mas a própria faculdade já levou a gente várias vezes em estágios para ver como é a realidade. Mas tem outras que não fazem isso. Você vai realmente você vai chegar numa rodada de clínica médica do internato e é o seu momento ali, e isso assusta bastante, né, o pessoal, eu imagino. Mas eu acho que, no fundo, tudo depende muito do aluno, né? Eu acho que deveria, talvez, as pessoas também terem essa autocrítica de pensar, poxa, eu quero realmente talvez fazer isso aqui sem vocação nenhuma. Porque, por exemplo, eu e o Paulo, a gente caiu de paraquedas. Mas medicina era uma das minhas opções. Eu não era a primeira, mas era. Eu fico imaginando alguém que não tinha realmente uma opção. Realmente chegar e, tipo,
tô aqui e vou fazer só porque realmente e tal. Então, é meio engraçado. Acho que talvez tenha que rolar essa autocrítica. Eu fiz essa autocrítica em algumas vezes já. Principalmente aí pelo quarto período, assim, rapaz, isso aqui realmente é isso que eu quero. Porque eu já tinha, tipo, eu já estava numa situação em que eu talvez tinha me encontrado no curso, entendi como funcionavam as coisas e tal. E eu comecei a refletir, será que realmente é o que eu quero? Então, acho que falta muito do ser humano também. Acho que as instituições estão erradas, mas os alunos também têm que pensar por esse lado. Porque hoje em dia é complicado a gente culpabilizar o aluno, né? A gente, é difícil, o professor não pode culpabilizar ele, a faculdade não pode culpabilizar ele, mas, no fundo, ele escolheu entrar também, né? Tem esse ponto. Ele escolheu aonde e, e escolheu fazer assinar. Tinha uma professora nossa que falava isso. Gostava de passar uns trabalhos que, tipo, guiava até as 23. Ó, 8 da manhã eu quero isso aqui respondido. Aí, poxa, professor, 8 da manhã, 23 horas já. Ah, o que vocês vão fazer das 23 às 8? Vocês assinaram o X. Vocês que escolheram entrar aqui. Então, tipo, isso é. Acho que falta essa maturidade e falta essa visão mais pessoal da coisa também, né? E uma Dois, reflexão. Dois pontos você falou, Arthur, viu, cara? O Arthur colocou aqui, porque eu só queria destacar isso, porque eu acabei fazendo uma autorreflexão. Veja, não é você, Arthur. O Paulo também acabou falando um pouquinho isso indiretamente. A Karen também faz isso. Então, assim, todos precisamos disso. E isso talvez seja um problema de a gente lembrar que a gente tem que rechecar a nossa psique, né? Confrontar o que estamos fazendo, se é isso mesmo, o que está legal, o que não é. Porque esse barquinho que é a nossa vida, a gente tem que ter uma atividade nele, não podemos só seguir o fluxo do rio. E a gente brincou aqui, eu entrei na faculdade pelo fluxo, vocês já entraram um pouquinho, mas não foi um fluxo também, nesse barco tinha ali um pensamento sobre medicina, né? E depois a coisa, como o Paulo falou, a medicina escolheu vocês e vocês gostaram da ideia e estão aí desenvolvendo belamente aí a formação de vocês. Então, é necessária a tua reflexão. Todos temos que fazer, não só na faculdade, durante a vida, porque a vida, a faculdade é só um momento. Depois virão outros momentos que confrontarão a gente e é necessária essa discussão, né, essa dialética interna. E lembro também que o Arthur colocou tudo que é feito com excelência na vida depende da nossa decisão em querer ser excelente. Não tem ninguém, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Essa é a máxima dito popular e cabe para ser médico. Se o cara não decidir em ser médico, pode entrar em Harvard, em John Hopkins, não vai ser bom médico. Porque tem que decidir, tem que querer. E, em última análise, sim, o mais importante é o aluno, é a pessoa em decidir mudar, em decidir fazer diferente. Não é isso, Karen? Claro que aí eu ponho num ambiente melhor, enriquecedor, aí a coisa vira explode de felicidade, né? E jogar isso para Karen já levando assim para o final, porque quando a gente tem essa não junção, essa inconjunção, o unmatch, né? Que eu vou falar aqui, fica fora de alinhamento. Qual o problema? A gente começa a ter entrega de médico ruim, né? Desvaloriza a formação, porque começa o coletivo se comportar mal e aí o próprio simbolismo médico vai se perdendo e aqueles que são médicos começa a virar uma crise identitária, emocional, o cara fica vazio, começa a ter os problemas, eu discutimos aqui que vai entrar no burnout. É isso mesmo, Fábio. Você trouxe alguns pontos extremamente importantes. Para tudo na vida, exige reflexão. E essa reflexão tem que ser feita várias vezes, em vários momentos, para tudo, né? Não só no âmbito profissional, mas no pessoal, no espiritual, enfim, todos. A gente tem que fazer essa reflexão de vez em quando, parar e pensar: o que que eu estou fazendo aqui? É o que eu quero? Isso me faz bem? Isso me faz mal? Isso precisa. O que que acontece? Claro que a gente já falou isso aqui várias vezes e a gente volta a repetir. Eu volto a repetir também para vocês, sempre procurem ajuda, né? Eu já citei esse livro antes para vocês e volto a citar outra vez. Eu acho que, não sei se eu vou estar na ordem correta, mas é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, alguma coisa assim. Esse livro é maravilhoso e dá para até, tem vídeos, dá para assistir no YouTube sobre isso, ganhou prêmios. Eu falo, não é uma história para criança. E eu digo assim, tem uma parte ali que o menino pergunta para o cavalo ele tem o símbolo que da sabedoria, né, da resiliência,
da calma, ele é a sabedoria. E o menino perdido ali na neve pergunta para o cavalo: qual foi a coisa mais corajosa que você já fez na vida? O cavalo responde: pedir ajuda. Porque pedir ajuda não significa desistir, mas é se negar a desistir, né? Você se recusa a desistir quando você pede ajuda. Então, essa reflexão tem que ser feita várias vezes, para tudo na vida. Né? Eu estou fazendo certo, errado, é o que eu quero, não é, estou gostando, não estou, sirvo para isso ou não? Porque pode acontecer de você falar assim: olha, eu acho que eu não sirvo para medicina, ou melhor, eu sirvo para medicina, mas talvez não para cirurgia, né? E em tudo na vida a gente tem que fazer essa reflexão, porque isso você vai carregar, a vida é o que você tem de mais precioso, e você tem que, como o Fábio disse, não é um barco jogado ali a ermo no oceano, num rio, não, não. Você tem que também saber para que lado você quer ir, né? Içar as suas velas e traçar uma direção, e mesmo que não esteja como você quer, você ancora em um determinado lugar, não é lá que eu quero ficar, você traça um novo percurso. E isso a gente pode fazer várias vezes na vida. Não é desistir à toa, mas é buscar sempre conhecimento. Olha, eu acho que a faculdade que eu estou hoje não me fornece tudo que eu gostaria, né? Talvez eu gostaria de mais. Vá em busca desse conhecimento, vá em busca de outras coisas. E desistir não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum também. Mas sempre peça ajuda e sempre faça reflexão em tudo que vocês forem fazer na vida. Tudo. Não é só a medicina, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. É uma mensagem profunda e necessária, e eu acho que sem esses quesitos, independente de ser médico ou não, em qualquer profissão, a pessoa vai ter dificuldades. Então, e essa analogia do barquinho, ela é importante, porque às vezes o momento agora eu quero ser médico, e depois muda, né? Pelo menos assim, o que eu posso deixar de tranquilizador é a medicina pelo menos traz muita opção, né, dentro da área médica. Depois de ser Sim. médico, você descobre que você gosta de ajudar os outros, mas não gosta de conversar. Você tem áreas que você conversa pouco com o paciente. Você tem áreas mais tecnológicas, áreas até para computação hoje, você não tem nem contato. A parte, como a Karen falou, a parte militar. Eu também sempre quase fui para o mundo militar. Então, faz medicina, porque até como médico você pode ir para o mundo militar, né? Então, assim, você tem uma gama de possibilidade de trabalho depois como médico, é muito importante. E isso ajuda. Mas a formação, né, vai passar por essas intempéries que são necessárias para se amadurecer. Inclusive, tem outros modelos, né, até de cursos, aqui acho que pelo horário não dá para a gente estender, que serve até como referência. A gente falou muito americano, mas você tem o modelo próprio israelense, o modelo japonês. Inclusive, em Israel, você não tem problema de. Você tem excelência de medicina sem judicialização, você tem lá. Então, assim, o médico formado lá, ele é bem formado e vem depois de servir a Força Armada, então já entra mais maduro. Assim, tem várias situações aqui que podem ajudar a gente a dar, talvez, um caminho um pouquinho mais robusto, mas não tem segredo, não tem atalho. No final, a gente precisa é, tentar escolher as pessoas dentro de um perfil melhor, né, ou mais adequado, e depois passar por um treinamento também que ajude a desenvolver, fortalecer e prepará-la para o combate, que no fundo é a assistência, a assistência médica, que é insalubre, né, exige da gente. Estamos chegando ao fim, não sei, acho que o Arthur quer passar mais uma informação. Eu só queria acrescentar uma coisa, né, que eu fiquei me mordendo para falar sobre esse programa, que é essa questão que a gente comentou da falta de filtro, né? O pessoal agora a gente está na iminência de ter uma prova ao estilo OAB, né, para poder fazer um filtro final ali já depois do cara formado, para saber se ele pode ou não entrar no mercado de trabalho, né? Queria fazer uma reflexão sobre isso, que eu pensar o seguinte: isso é facilmente solucionável pelas faculdades. Eu coloco o aluno para fazer um simulado dessa prova dentro do meu período. Vão ser 6 anos fazendo simulados a cada 6 meses dessa prova. No final, ele vai passar. Mas isso, de fato, vai formar melhores médicos? Eu fico pensando, às vezes, nisso, sabe? Se realmente faz sentido. E o pior, talvez com uma prova dessa, talvez você crie a justificativa de dizer: agora tem a prova, então pode abrir mais faculdade. A solução foi dada, o problema está resolvido, né? Dar uma solução. É aquela coisa.
problemas difíceis geralmente não têm soluções fáceis. Quando a solução é fácil demais, ou ela não vai funcionar, ou você nem entendeu qual é o problema. Agora, eu trago aqui dois pontos sobre o que você lembrou, que é muito válido, né? Essa negócio da prova de validação para certificar. Primeiro, eu acho, ok, é válido, é um mecanismo de triagem, né? Mas é o que você falou, não é uma prova que me fala quem é médico ou não é. O cara pode estudar sem ser médico, o cara é bom de fazer prova, esses concurseiros, por exemplo. Se o cara dedicar lá 1, 2 anos, ele faz essa prova e passa. O que você falou, dá para treinar alguém, é treinável. Então, não é isso que realmente mostra a capacidade, o skill, né? A capacidade da pessoa ser médico ou não. E vou além, é uma prova egoísta, porque aí depois de 6 anos você fala para esse cara que ele foi mal formado. Por que você não começa a fazer checagens durante para melhorar? A famosa, ó, você está de recuperação. Recuperação é para, olha, você não atingiu o mínimo de habilidade para estar para o primeiro ano. Você precisa complementar isso aqui. Vamos complementar? Vamos fazer o extra? Você continua o segundo ano, mas você vai reforçar essa habilidade que ficou para trás. Para no final eu entrego o melhor. Então, assim, muda o foco. Então, assim, fica assim, se você é ruim, fora. Como professor, eu gosto assim, cara, se você é ruim, vamos treinar. Se você é ruim, vamos fazer o diagnóstico. Vamos melhorar. Vamos fortificar, vamos adaptar, porque eu estou preocupado, porque você vai entrar na guerra, mas eu quero que você entre melhor. Você vai ser médico, mas vamos entrar, vamos ser melhor. Então, vamos fazer isso que eu fico preocupado. E ninguém tá muito. Daqui 6 anos eu vejo essa prova, né? Só que você tem um delta T muito importante de 6 anos aqui. É a mesma coisa, por exemplo, só para puxar, alguém que entra na medicina porque entrou, né? E aí, depois de 3 anos, não é que eu queria sair. Pô, 3 anos da vida jogado lá, em teoria, né? Poderia estar dedicando para outra coisa, né? Fala, Karen. Fábio, você citou uma coisa agora, a gente tem um gancho importantíssimo aqui. O outro lado, a questão de não poder reprovar, porque tem isso também, né? Muitas faculdades aí, elas não reprovam, não pode reprovar, tem essa política de não reprovação, de não retenção desse aluno. Aí a gente tem um outro problema seríssimo, seríssimo. A gente vai ter alguém formado ali que não tem o mínimo de capacidade de atender uma pessoa. Ele vai prescrever uma dipirona lá e vai achar que tá tudo bem, entendeu? Então, temos que levantar essa bandeira também. Então, é muito legal o que você falou. É reter o aluno, ver qual é o problema, ver qual é a deficiência, tentar ajudar e corrigir, mas eu sou extremamente contra duas coisas. Primeiro, vestibular, e segundo, não poder reter esse aluno, porque você não tem qualidade dos dois lados. Né? Como você disse, é treinável, o vestibular é treinável. Você não tem ali a capacidade de uma pessoa que a vida inteira estudou para tentar entrar na medicina, vamos supor, né? É por um momento ali. Às vezes o cara treinou, o cara é bom, maravilhoso. Aquele dia ele teve uma dor de barriga e não consegue fazer vestibular. Acabou. E aí? Você não pode medir e definir uma pessoa por uma prova, o que você falou, por um momento. É uma carreira, é um tempo, são anos, a gente vai moldando essa pessoa. É uma construção ali, né? Para saber se essa pessoa tem potencial ou não. E a não retenção desse aluno é um assunto seríssimo, seríssimo, né? Então, duas coisas que tem que se pensar. E só voltando ao ponto que o doutor comentou, o pior é que esse modelo que o senhor falou já existe. A gente, acho que todas as faculdades hoje, até por uma questão que antigamente, hoje em dia é complicado, né? Hoje em dia, se a gente pegar o Enac, nem currículo mais vale nada lá. Mas quando valia, existia um dos critérios que era você fazer as provas de proficiência, né? Você ter exames de proficiência. Então, várias faculdades fazem esse tipo de prova, a nossa mesmo faz. Então, desde o primeiro período, a gente faz uma prova que no primeiro período é absurda, porque você chega lá no primeiro período, a prova é enorme, uma prova de 120 questões, é extenuante. Você está desacostumado, porque no colégio os enunciados são curtos, ou então aquele padrão Enem, né, que o enunciado é maior, mas geralmente é algo mais de interpretação. E você chega lá, um caso clínico enorme, para você dar diagnóstico e tratamento de insuficiência cardíaca, entendeu? E no primeiro período você não entende nada. Aí a ideia é essa. A prova ela tem todos os conteúdos da faculdade e todo mundo faz a mesma prova. E aí cada período tem uma porcentagem mínima de acertos que ele tem que conseguir. E aí você vai avançando, e essa porcentagem vai subindo até chegar no internato, que a porcentagem é bem alta, que você tem que acertar para ir passando, sabe? E aí a gente faz isso para autoconhecimento. A gente tem acesso a essa. Vale uma notinha, mas não é muita coisa, mas é mais que a gente tem noção. E para mim foi importante ter esse modelo de prova na minha formação, porque
períodos que eu não estive bem, eu comentei lá pelo meio da faculdade, eu não estava tão bem. E eu não estava pela nota dessa prova. Porque geralmente eles pegam a média, o número de acessos que eu tenho que ter e a média do grupo de alunos que fez no meu período. E aí eles me dizem, ó, você ficou acima, você ficou na média, você ficou abaixo da média, né? E geralmente eu fico acima da média. Nesse período eu fiquei na média. E, pô, tem algo errado aí. Isso aqui foi esquisito. E aí a gente faz aquela autocrítica, ó, o que está acontecendo para não dar certo, né? O que está acontecendo? Então, tipo, esse modelo já existe. Por que não pegar essa prova, que todas as faculdades talvez já façam, e adaptar ela para ser o exame, e, o cara vai ser médico ou não, né? Não sei. Talvez uma ideia melhor. Mas não é a ideia mais fácil, né? Não é a ideia mais prática. Acho que e daí a gente estica a conversa porque é complicado você avaliar o que, que é o médico está bem formado ou não. Claro que a gente não estamos falando que é contra a prova, mas a prova é limitada, isso que a gente quer colocar. Mas o problema, Arthur, que é ótima ideia, mas você vê, também não mede a prática médica e também não mede, e também não segura a pessoa que faz o diagnóstico que está mal, né? Mas enfim, só para a gente esticar, nosso tempo esgotou. Mas aí a lebre está levantada, agradeço a todo mundo aí a presença. E fica aí o final para os nossos ouvintes, aí a mensagem final, é que a medicina é algo sério, né? Para ser tratado como slonga, ser tratado como vitrine, e fazer a medicina, ou se propor fazer medicina só por status, ah, ou ou para agradar alguém, a terceiro, sem ser essa volição própria também, fica algo muito perigoso para ambas as partes. Para você que vai se formar médico, hoje está fácil se formar médico, e para o paciente depois ou para o ambiente que você vai praticar a sua profissão. Então, cabe essa reflexão, cabe esse entendimento para evitar danos colaterais maiores para o sistema social que nós vivemos. Então é isso, gente. Obrigado aí a todos e a todos que nos ouviram aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado, pessoal.